Olá, pessoas! Então, hoje nós vamos continuar os assuntos. Então, estamos chegando no finalzinho dos assuntos relacionados à genética, né? Vamos começar a ver um pouco sobre biotecnologia, que eu sei que vocês vão se interessar bastante. Mas no momento já estamos finalizando um pouco sobre os assuntos relacionados à genética. Vamos falar um pouco sobre as mutações e aberrações cromossômicas, que são os erros na maquinaria genética, né? Então já sabem, ritual de estudo. Peguem um caderno, a caneta para anotar os pontos principais da aula e vamos seguir. Então, primeiramente, vamos delimitar o que seriam mutações. As mutações são mudanças na sequência dos nucleotídeos do material genético de um organismo. Essas mutações podem ser causadas por erros de cópia de material durante a divisão celular, por exposição à radiação ultravioleta ou ionizante, mutagênicos, químicos ou vírus. Então, tem várias formas em que esse material genético pode sofrer mudanças. Ele é extremamente sensível a essas exposições e sim, pode causar várias alterações. Então, vocês vão ter justamente essas mudanças na forma no material genético, na sequência de nucleotídeos. Essas mutações podem gerar fenômenos como vocês estão observando, né? Mas elas podem gerar problemas gravíssimos para alguns tipos de organismo, como vocês sabem, o câncer, que é um dos grandes problemas das mutações genéticas causadas por exposição a determinadas coisas. Então, primeiro, eu vou dividir as mutações em tipos. Primeiramente, vamos ver as mutações gênicas. As mutações gênicas são aquelas que ocorrem na estrutura do DNA, nas cadeias de nucleotídeo. Então, são aquelas que ocorrem na ultraestrutura do DNA. Elas são classificadas, né, em tipos. Então, nós temos, primeiramente, por substituição. Então, quando ocorre a substituição ou troca, né, de um ou mais pares de bases nitrogenadas da sequência do DNA. Então, nós temos essa substituição. É um erro que pode causar algum resultado diferenciado do que é esperado da formação daquela substância que está sendo produzida. A inserção, quando ocorre, obviamente, a inserção de uma ou mais bases que são adicionadas àquela molécula de DNA. Então, essa inserção ela também vai formar uma sequência mutante que pode gerar algum resultado inesperado. E a deleção, que é quando uma ou mais bases elas são retiradas da molécula de DNA. Então, quando isso ocorre, pode gerar um erro também. Isso é considerado como um erro do metabolismo, da replicação da molécula de DNA, e pode causar vários problemas também. Então, os resultados esperados podem ser vários, causados por esse tipo de mutação. Lembrando aqui, falamos sobre as mutações gênicas, que são aquelas que ocorrem na ultraestrutura do DNA, nas cadeias de nucleotídeos. Já temos também as mutações cromossômicas, que podem ser numéricas, né? Que são aquelas também chamadas de aberrações numéricas. Elas podem ser classificadas em aneuploidias. Então, a aneuploidia é basicamente o quê? É o erro em um cromossomo a mais ou a menos que está faltando ou excedendo numa célula, e isso daí ocorre geralmente lá no processo de meiose, na formação dos gametas. Então é chamado de aneuploidia. Então pode faltar um cromossomo, um ou dois cromossomos, ou exceder. Isso aí nós temos as síndromes que vocês já viram, síndrome de Down, Klinefelter, Turner, são aneuploidias. Então, são aberrações cromossômicas numéricas denominadas de aneuploidias. Então, estão relacionadas com cromossomos a mais ou a menos. E as euploidias é quando o número cromossômico é diferente do que é esperado. Então, nós temos, por exemplo, o que é chamado de triploidia. O ser humano ele é um ser diploide, ou seja, ele possui o número de cromossomos duplicado. 2N, que vocês já sabem que é igual a 46. Então, a triploidia seria um número triplicado de cromossomos. Então, seria 23 mais 23 mais 23, né? O que daria, vocês sabem que daria um número diferente do que é esperado
para o cruzamento genético. Então, nós temos um resultado inesperado, que vocês têm um exemplo aqui de um feto, geralmente quando ocorrem euploidias humanas, resulta no aborto, um aborto espontâneo. Então, um feto triploide, ele possui 3 cromossomos para cada par, e isso daí resulta em uma coisa como é um aborto espontâneo, geralmente não nasce no ser humano. Mas as euploidias, nós veremos quando formos estudar um pouco sobre biotecnologia, elas são utilizadas em plantas para gerarem plantas sem sementes. Então, geralmente eles criam plantas triploides ou tetraploides que elas não vão conseguir gerar sementes. Né? Aquelas frutas sem sementes, elas são induzidas a euploidias. No caso, o ser humano, as euploidias, né, triploidia, tetraploidia, elas vão gerar o aborto, um aborto espontâneo do feto. Então, eu quero que vocês observem. A aneuploidia é a diferença de 1 ou 2 cromossomos a mais. A euploidia é o número da carga genética. Então, a carga genética esperada para o ser humano são de 46 cromossomos. Então, ela não vai receber mais que isso, né? Ele não vai poder receber, por exemplo, 92 cromossomos, nem pode receber menos. Então, ela vai ter que receber os 46. Então, aqui na euploidia ele vai receber o triplo desse número. Então, vai ser 23 mais 23 mais 23. E vai gerar um organismo que é inviável à vida. Então, aqui de novo o exemplo. Vocês vão ter as euploidias, pode ser monoploidia. Então, o organismo pode receber apenas um dos cromossomos, não vai receber um cromossomo para cada par. A triploidia vai receber 3, a tetraploidia vai receber 4, né? E as aneuploidias, que são os cromossomos que faltam ou que excedem. Então, podem ser 2, podem ser até 2. Então, vocês vão ter 2n-2, 2n-1, 2n mais 1, 2n mais 2 e assim por diante. Então, vocês vão ter nulissomia, monossomia, trissomia e tetrassomia de determinado cromossomo, certo? Nós temos também as mutações sendo denominadas de estruturais. O que seriam essas mutações estruturais? Elas estão relacionadas com a estrutura dos cromossomos. Então, elas têm uma classificação também, assim como as outras mutações que vimos, mutações gênicas, cromossômicas numéricas. E as mutações estruturais, elas também têm uma classificação. Então, aqui eu trouxe a imagem representando cada uma delas e vou falar um pouquinho de cada uma. Então, deficiência ou deleção é a falta de um pedaço do cromossomo. Então, vocês vejam que o cromossomo ele teria ali um tamanho, teria um tamanho exato, e esse tamanho ele foi perdido, um pedaço do cromossomo foi perdido. Então, é chamado de deleção. A duplicação, que o cromossomo ele tem um pedaço a mais, um pedaço repetido, certo? Então, vocês observem que ele tem um pedaço repetido numa região do cromossomo. Nós temos a inversão, que é quando o cromossomo tem um pedaço invertido. Então, uma região estaria XY, ela vai se inverter, vai ficar YX, por exemplo. Então, é a inversão. Nós temos a inserção, que é quando um pedaço de um cromossomo é inserido em outro, certo? Então, vocês observem como é a inserção. Esse pedaço ele é inserido em outro cromossomo. E a translocação, em que um cromossomo tem um pedaço proveniente de outro cromossomo. Então, vocês vejam que há uma troca dos pedaços do cromossomo. Então, isso é chamado de translocação. São tipos de mutações estruturais, aqui estruturas do cromossomo. Nós vimos as mutações gênicas, que são a estrutura do DNA. Aqui são das estruturas do cromossomo. E vimos as numéricas, que são os números de cromossomos. Então, são esses tipos de mutações que nós observamos. Certo? Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, já sabem, podem procurar. Deixo vocês com a seguinte frase do filme O Senhor das Armas: podemos vencer os nossos inimigos, mas contra a nossa biologia sempre perdemos. Beijos, até mais. Tchau.